Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da IPCG. A gente vem estudando o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Ryle, e hoje nós vamos estudar o capítulo 19, que tem como título As Necessidades das Épocas, que foi, na verdade, um sermão pregado pelo autor em junho de 1879, na igreja de Santa Margarete, em Ipswich, na Inglaterra. E do que trata exatamente esse capítulo? Não trata de que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, que nós precisamos ter, de verdade, um olhar crítico para os acontecimentos, para o tempo em que nós estamos vivendo e orientarmos a nossa vida, a nossa visão a esses acontecimentos. Precisamos, então, estar atentos e discernirmos para que possamos ter uma vida também que agrade ao Senhor. O autor, ele toma como base o texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12 e versículo 32, que diz o seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Deixa eu contextualizar um pouco esse versículo que acabamos de ler. Saul havia morrido e havia uma divisão entre o povo para saber a quem eles deviam seguir. Se seguiriam a Davi ou alguém da casa de Saul, como mandava a tradição. E vários povos, várias tribos ficaram do lado de Davi, entre eles Issacar, que o texto diz que eram pessoas conhecedores da época para saber o que Israel devia saber. Eram pessoas que tinham discernimento do que acontecera, do que estava acontecendo naquela época. Então, o que tempo nós estamos vivendo? Eu creio que seja uma pergunta interessante. O que esse tempo requer de nós? A que devemos estar atentos? O que atitudes devemos tomar? O próprio Jesus, ele alertou aos judeus, ele orientou o povo e criticou, sobretudo, os fariseus, por eles não discernirem o tempo em que eles estavam vivendo. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 19, versículo 44, Jesus ele diz o seguinte para aquelas pessoas: não ficará pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-lo. E em Mateus também, no capítulo 16, no versículo 3, que diz o seguinte, que, na verdade, os versículos 2 e 3, que diz o seguinte: ele, Jesus, porém lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E ele diz, a crítica está exatamente aqui: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo? Ou seja, o que Jesus está dizendo é que eles eram capazes de olhar para o céu e dizer se ia chover ou não, mas não eram capazes de discernir o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era a coisa mais importante da humanidade, que era a vinda do Messias. Jesus estava lá, o Salvador do mundo,
né? E eles, no entanto, não, eles pediam sinais. Então Jesus também alertou, e nós precisamos também estar atentos para que não cometamos os mesmos pecados que o povo daquele tempo. Então nós precisamos estar atentos. E sobre esse aspecto, o autor ele relacionou então 5 pontos que valem a pena refletir, né, sobre eles, para que a gente tenha então uma noção melhor daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos estar atentos. O primeiro, ele diz respeito à verdade do cristianismo e à autoridade divina da Bíblia. Vivemos uma geração perversa e incrédula. O cristianismo, o evangelho revelado por Cristo, nunca foi tão abertamente atacado, tão descaradamente atacado, como vem sendo. E o que chama a atenção é que esses ataques, eles não só vêm de fora, daqueles que são ateus, daqueles que professam outra fé. Não. Muitas vezes esses ataques eles vêm de dentro, de pessoas que se dizem cristãs. O cristianismo ele já foi bastante atacado por filósofos como Voltaire e tantos outros, pessoas inteligentes e importantes, e o cristianismo não se abalou com isso, mas eu creio que o que mais prejudica o povo, o que mais prejudica a fé, são aqueles ataques que vêm de dentro, são pastores, são líderes religiosos que vêm minando o evangelho, a nossa fé constantemente. Eles dizem que não há necessidade de você ser tão incisivo, ser tão radical com relação às verdades bíblicas. Vivemos tempos diferentes, dizem eles. Então, afirmar verdades absolutas, para eles é difícil, porque a nossa própria natureza pede que a gente seja agradável, a gente precisa agradar pessoas. A natureza humana nos inclina para sermos pacíficos nesse ponto de vista, e nós muitas vezes fazemos isso para não entrarmos em conflito com pessoas. Achamos que com isso podemos abençoá-las, e quando na verdade estamos prejudicando-as. Se queremos de verdade ajudar pessoas, se queremos de fato ser bênção na vida dessas pessoas, a melhor maneira é sermos incisivos quanto à verdade bíblica, quanto às verdades bíblicas. Não podemos ficar meio termo, não podemos relaxar com relação a essa firmeza que os tempos nos encaminham para sermos com relação às doutrinas bíblicas. Para estas pessoas, verdades como a Trindade podem ser negociadas. Sobre a pessoa do Espírito Santo também. São pessoas que não têm a firmeza para falar sobre a salvação única e exclusivamente através de Cristo, sem o qual ninguém verá a Deus. São pessoas que estão, por querer agradar, negam, na verdade, a sua fé. E esta praga, ela pode se resumir em uma única palavra: incredulidade. O próprio Jesus, quando ele falava ao povo, ele dizia: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? E também nos últimos dias virão escarnecedores,
Então nós não devemos nos surpreender, claro, com essas coisas, com esse liberalismo, né, com que estamos vivendo. Não podemos nos surpreender, isto é uma verdade, mas também não podemos acompanhar essas pessoas. Então, se o evangelho naquela época foi atacada, né, por gente, como falei, por filósofos, pensadores muito inteligentes, né, muito influenciadores como Hobbes, Tyndall, Hume, e o evangelho continua, aí o cristianismo continua firme e forte até hoje. Tem sobrevivido, como tem sobrevivido e se fortalecido, apesar dos ataques dos intelectuais, dos ateus também da época, mas nós precisamos estar atentos. Algumas coisas os céticos, os incrédulos, eles não conseguem explicar. O primeiro deles é o próprio Jesus Cristo. Eles não podem, por exemplo, negar o Cristo histórico. Eles não podem negar que nunca houve outro homem igual a Jesus Cristo. Eles não podem negar quem foi Jesus ou o que é Jesus. Eles não podem simplesmente passar o pano sobre o fato de que veio um homem e dividiu a nossa época, e dividiu a época em antes e depois dele. Quem poderia ser igual a ele? Até hoje não veio, não apareceu ninguém, não surgirá também. E um outro ponto, eles não conseguem explicar esse fato de Jesus, como também eles não conseguem explicar o fato da própria Bíblia. Como este livro tão antigo, escrito por judeus e pessoas da época, há 2000 anos atrás, e somente para se falar do Novo Testamento, sem contar o Antigo Testamento, e isso continua tão atual. Como que este livro que mostra claramente quem é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai. Enfim, não há e não houve nenhum outro livro igual à Bíblia Sagrada, o livro mais lido de todos os tempos. Então, eles não conseguem explicar estes fatos. E o terceiro fato, que também é importante que nós tenhamos em mente com relação a essa questão da doutrina e a questão da Bíblia Sagrada, é o fato daquilo que o cristianismo tem produzido no mundo. Basta olharmos no mapa para sabermos a diferença que há entre aqueles povos, entre aquelas nações que são majoritariamente cristãs e daquelas que não conhecem a Cristo, daquelas que não professam a fé cristã. É simples da gente enxergar esse ponto. Então, o primeiro fato que o autor chama atenção é para nós sermos firmes com relação à doutrina e com relação à Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática, que nós precisamos estar atentos e defendê-la a qualquer custo. Um segundo ponto que o autor traz para nós é que a nossa época requer que tenhamos uma visão distinta e resoluta das doutrinas cristãs. Aqui ele detalha um pouco mais essa questão da doutrina. Doutrinas importantes, né, como a expiação, a doutrina do Espírito Santo, sobre o castigo eterno, sobre a vida eterna, não são doutrinas que são estudadas pela maioria dos cristãos. Eles não sabem fazer, por exemplo, uma distinção do que é daquilo que é certo, do que é errado,
do verdadeiro, do falso, do que é sadio, do que é doente. Eles não sabem fazer diferença daquilo que é justificação, o que é santificação. Eles não sabem o que significa trinitarianismo, unitarianismo, arianismo. E eles procuram, na verdade, defender um evangelho açucarado, um evangelho que agrada todas essas pessoas, né? E nós, o autor, ele fala que nós nunca devemos ter medo de defender opiniões categóricas. E ele diz assim: não deixe que o temor do homem e o receio de ser considerado partidarista, intransigente ou controverso faça com que você se contente com um cristianismo sem doutrina, morno, pálido, insípido, apagado e sem vida. Nós precisamos manter uma visão de modo que tenhamos firmeza sobre essas coisas. Aquela pessoa que não consegue discernir os tempos em que nós estamos vivendo com relação a essas coisas que foram colocadas aqui, o autor ele tem uma opinião de que essa pessoa é um péssimo patriota, é um péssimo cidadão e é também um cristão medíocre. E nós não podemos nos encaixar nesses adjetivos aí. Nós precisamos fazer diferença, sendo sal e luz no mundo, mas ao mesmo tempo tendo todas as condições, o conhecimento, a coragem de defendermos aquilo que é verdade. Eu quero terminar por aqui, nesta aula de hoje. No próximo domingo nós vamos dar continuidade a esse mesmo capítulo, ok? Deus abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir.